A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você, porque hoje eu vou tratar a respeito de um assunto bastante delicado e com um assunto a respeito da rejeição. Tem muitas pessoas que sentem rejeição. Rejeição no meio em que vive, rejeição no meio da família, a pessoa se sente excluída, se sente ovelha negra, a pessoa não consegue formar amizades e quando forma amizades, logo as amizades são desfeitas, então a pessoa começa a se culpar porque ela não é bem aceita no meio em que vive. Isso é rejeição. E muitas vezes o problema se encontra dentro de você. Aliás, o problema sempre está dentro de nós. E nós é que temos que resolver esses problemas com a ajuda, logicamente, de Deus. Mas para você que se sente rejeitado, eu quero antes dar uma palavra para você que se encontra aqui no livro de Cantares para mostrar dentro da Bíblia Sagrada. Aliás, somente dentro da Bíblia Sagrada que você vai resolver esses problemas internos. Somente através da palavra do Senhor Deus, que tem o poder de nos limpar, de nos purificar, que você vai ser limpo, que você vai ser transformado ou transformada desse sentimento tão horrível que te coloca para baixo, que te faz se sentir com menos valor do que você deveria se sentir, que faz te enxergar, faz com que você venha se enxergar menos do que as outras pessoas e venha até se culpar pelo fato das pessoas não te aceitarem, como se o problema estivesse em você. Mas às vezes o problema não está em você, o problema está nas pessoas ou na forma como você está enxergando a situação ou tentando resolver a situação. Talvez você não esteja a princípio compreendendo aquilo que eu estou falando, mas eu escrevi algumas notas aqui, eu vou estar lendo com você. É um pequeno estudo, uma pequena análise sobre a questão da rejeição e você vai compreender perfeitamente o que eu estou querendo dizer e talvez você até se encaixe em uma dessas formas que eu vou falar aqui. Como eu disse antes, vou para a palavra de Deus aqui no livro de Cantares, fala no capítulo 2, versículo 10, está escrito assim: o meu amado fala e me diz, levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Isso aqui é uma prefiguração do amor de Cristo pela sua igreja, do amor de Cristo pela vida do ser humano, do amor de Cristo pela tua vida. Então, quando fala assim, o meu amado, fala esse amado aqui é o Senhor Jesus Cristo. O meu amado fala e me diz, levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Veja, o Senhor Jesus está te chamando. O Senhor Jesus Cristo, ele não te rejeita, ele está falando, vem, ele está te fazendo um convite. Ele está te chamando de amiga minha, formosa minha, amada minha. Porque é assim que Deus trata a sua igreja, é assim que Deus trata o seu povo, é assim que Deus trata aqueles a quem Ele criou. Deus tem um amor todo especial pela sua vida, então você não tem razão de se sentir rejeitado ou rejeitado por quem quer que seja, porque você é muito bem aceita pelo Senhor Jesus Cristo. Inclusive lá no na carta de Efésios, no capítulo 1, versículo 6, o Senhor Jesus Cristo, entre outras coisas, quando fala que nós fomos predestinados para sermos filhos de Deus, ele fala no versículo 6 que a finalidade é não somente sermos filhos de Deus, mas servirmos como louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, esse amado em Jesus Cristo. Ou seja, o que esse versículo está falando? Que Deus, quando te criou, Ele te criou para ser agradável através da pessoa de Jesus Cristo, governando o teu coração, tornando o seu coração, a tua alma sadia, curando as tuas feridas internas, de modo que você não se sinta mais rejeitado ou rejeitada. Bom, eu fiz algumas notas aqui, como eu falei para vocês. Eu escrevi aqui o seguinte, que todo ser humano tem a necessidade de ser aceito no meio em que vive. Isso é uma realidade, porque nós nascemos para sermos socializados. Nós nascemos para vivermos em grupos, seja um grupo familiar, seja um grupo de amigos, seja o grupo que for, nós sentimos necessidade de sermos socializados no meio de um grupo. Então todos nós temos essa necessidade de sermos aceitos nesse grupo em que vivemos, porque nós nos sentimos bem, isso faz parte do ser humano. E para sermos aceitos, ou para ser aceita, a pessoa muitas vezes faz qualquer coisa para evitar a rejeição. Qualquer coisa. E aqui começa o problema das pessoas que têm um grande complexo dentro de si com relação à sua própria pessoa. Olha só, a pessoa para ser aceita, ela faz qualquer coisa para evitar a rejeição. E com isso, a pessoa acaba sempre negociando os seus próprios valores. Aqui começa a gravidade da situação dessa pessoa. Para ser aceita em determinado grupo, seja no meio da família, seja no meio de algum outro grupo de pessoas, a pessoa começa até a negociar os seus próprios valores, a sua própria identidade, a sua liberdade de ser quem ela
ela tem que ser, porque cada pessoa tem a sua individualidade, é isso que eu quero que você pense. Cada pessoa foi criada com uma individualidade. Eu tenho uma individualidade, você tem outra, cada pessoa é diferente da outra, ninguém é igual. Então você não pode negociar aquilo que você é em função de um grupo de pessoas. Mas as pessoas, para evitarem a rejeição, elas acabam negociando aquilo que elas são. Elas acabam negociando em que sentido, pastor Éder? Elas acabam se tornando aquilo que as outras pessoas querem que ela venha se tornar. Para quê? Com que finalidade? Para que sejam aceitas naquele grupo. Se eu não agir de acordo com o que aquela pessoa quer que eu venha agir, eu não vou ser aceito por aquela pessoa. Se eu ser uma pessoa, se eu me tornar uma pessoa verdadeira, eu não vou ser aceito por aquela pessoa. Então eu vou usar de subterfúgios, vou usar de mentiras. É assim que as pessoas que têm problemas de rejeição interna, têm problema de rejeição em sua alma, agem perante um grupo de pessoas. Elas se tornam uma espécie de camaleão, mudando de cor de acordo com o ambiente onde elas se encontram. Então a pessoa acaba vivendo sempre em função da aprovação das outras pessoas, e com isso ela vai anulando quem ela é, ela vai cancelando a sua própria identidade, ela vai perdendo seus próprios valores para adotar aquilo que aquele grupo valoriza. Ela acaba se tornando aquilo que aquele grupo quer que ela venha se tornar. Então, muitas vezes as pessoas não se sentindo aceitas no meio em que vive, a começar da própria família, por sempre criticá-la, por sempre apontar o dedo sobre ela, ela acaba se associando, como eu falei no começo desse vídeo aqui. Todos nós temos a necessidade de sermos socializados em algum tipo de grupo. Uma pessoa que não é aceita pela própria família, se o problema começa dentro de casa, ela vai procurar um outro grupo. Um grupo onde ela vai se sentir bem, em que ela vai se sentir aceita, em que ela vai se sentir amada. O problema é quando esses grupos não são sadios, como no caso de uma gangue, como no caso de traficantes, como no caso de pessoas de má índoles, mas que quando aceitam essa pessoa, aquele grupo se torna a família daquela pessoa que lá atrás foi rejeitada pela família ou por qualquer outro grupo de pessoas. Então, o que eu quero que você analise é o seguinte, que todo grupo de pessoas é formado por aquilo que nós chamamos de afinidade. Afinidade entre si, ou seja, os gostos das pessoas se combinam, o pensamento, o ideal daquelas pessoas se combinam. Isso é afinidade, uma afinidade afetiva. Então, os grupos são formados por afinidades. Então, o que acontece aqui é que, diante desses grupos que são formados por afinidade, às vezes você não se afina com aquele grupo, de onde você começa a negociar sua própria identidade, seus próprios valores, para que você venha se encaixar naquele grupo, para que você venha ser aceito naquele grupo. Agora, uma coisa que você tem que pensar é o seguinte: você não pode medir, se você quer ser curado da rejeição, aqui entra, na verdade, o detalhe para que você seja curado definitivamente da rejeição. Você não pode medir, eu escrevi aqui, o teu valor, você não pode, vou repetir, você não pode medir o teu valor pelo critério que as pessoas usam para te aceitar. Eu vou repetir essa parte aqui, ó. Você não pode medir o teu valor pelo critério que as pessoas usam para que possam te aceitar. Ou seja, eu tenho um valor se eu me modificar de acordo com o critério que aquela pessoa exige que eu venha ser, que eu venha agir, que eu venha me tornar. Aí eu vou ter valor para aquele grupo de pessoas. Eu só vou ter valor se eu me tornar aquilo que as pessoas, querem que eu me torne, de acordo com o pensamento delas. Então, você não pode, se você quiser ser curado desse tipo de coisa, você tem que pensar o seguinte: você não pode pensar como elas pensam, você não pode se submeter aos caprichos desse grupo de pessoas, você não pode se vestir como essas pessoas se vestem, você não é obrigado a se vestir como essas pessoas se vestem, você não é obrigado a ter o mesmo padrão social como as pessoas de determinado grupo têm. Você tem que ser você, você não pode negociar a tua identidade. Se o preço é negociar a tua identidade para ser aceito, o meu conselho é: pula fora desse grupo. Pula fora desse grupo, ou você vai estar cancelando a sua própria vida. Você vai estar cancelando aquilo que você é, você vai estar deixando de ser original. As pessoas têm que gostar de você do jeito que você é, ou então elas não merecem a sua companhia. Você não é obrigado a pensar como as pessoas pensam. O problema da rejeição é que aquele que se sente rejeitado pelos grupos, ele se sente culpado,
por não ser aceito, por não ser acolhido dentro daquele grupo. Mas seja você mesmo. Você não tem que ser igual a um grupo de pessoas. Você não tem que ser igual ao que a sua família, ao que a sua família pensa. Você não tem que ser igual a ninguém. Seja você mesmo. Você quer ser curado desse problema de rejeição? Recorra à palavra do Senhor Deus e veja o quanto que Deus ele te ama. Reconheça dentro das páginas das Escrituras Sagradas o grande amor de Deus por você, porque aqui está expresso o grande amor de Deus por você. Ele é o único que nos ama incondicionalmente, é o único que nos aceita. Você vai encontrar cura dentro da palavra do Senhor Deus. Eu li para você aqui, ele nos chama de amiga minha, formosa o que? Bela. Aos olhos do Senhor Jesus Cristo você é uma pessoa bela. Aos olhos de Deus você é uma pessoa aceitável. Aos olhos de Deus você é muito bem quisto, você é muito bem aceito. Ele não rejeita. Eu amo muito um versículo da palavra do Senhor onde fala assim, que todos aqueles que vêm a Jesus de maneira alguma serão rejeitados. De maneira alguma serão rejeitados. Então seja você mesmo, seja original. Não seja como as pessoas querem que você seja. Não, seja você mesmo. Porque se você se tornar da forma como as pessoas querem que você seja, uma coisa eu garanto para você: você vai ser aceito. Sim, você será aceito, mas também você será uma pessoa muito infeliz por não ter a liberdade de se expressar da forma como você é, por não ter a liberdade de ser quem você é. Então seja o que você é, seja original e assim você vai ser feliz. Encontre cura dentro da palavra do Senhor Deus. Quero deixar esta mensagem para você aqui, para você que tem esse problema de rejeição. Rejeição tem cura e tem cura na presença de Deus, sendo você original, porque Deus quer que você seja original, que você seja você mesmo. Amém? Que Jesus te abençoe, que o Espírito Santo te ilumine cada vez mais com essas palavras para que você seja liberto da rejeição.